Olá, bom dia. Bom, a gente vai dar início a mais um dia. Só esperar o nosso intérprete de Libras se posicionar. Muito obrigado. Bom, eu só vou pedir antes da gente iniciar, para a gente trazer mais uma cadeira aqui, por favor, Guilherme, para o intérprete de Libras. Por favor. Isso. Muito obrigado. Bom, agora podemos iniciar. A gente está dando continuidade ao fórum que se iniciou ontem. Ontem a gente teve várias atividades e hoje a gente também tem um dia aqui de várias atividades para acontecer. E eu vou ler um pouquinho sobre essas atividades que vão acontecer hoje. E vocês podem acessar também a programação pelo cef3.live, ok? Então, hoje a gente inicia com o Fórum de Educação, Cultura e Audiovisual. Às 11 horas a gente tem o Imersivo ARXR com o Paulo Munhoz. Às 2 horas a gente tem Investimentos Públicos para Cinema TV com a Luísa Favali. Às 3 a gente tem Produção Executiva e Desenvolvimento com Fernanda Senatori e Mariana Nunes. Às 4 a gente tem o painel Masterclass Roteiro com Beto Scubs. Às 5 a gente tem o painel Mercado Internacional para Atores com a atriz Bianca Comparato. E às 6 horas a gente tem um painel especial do encontro Rick and Morty com o Enio Vivone e o Renan Alonso. Às 8 horas a gente termina todo esse dia de atividades com um show externo aqui no Parque do Teatro, do Parque do Engenho. O palco externo aqui, gente, aqui atrás de mim. A gente vai abrir a porta, vai ter o show da Grisolds com o show Cine and Roll, tá bom? Então vou ler um pouquinho sobre o fórum e a gente dá início ao nosso painel. O Creative Film Finance Forum, Fórum de Negócios Audiovisuais, Mercado e Internet, é um evento voltado ao mercado audiovisual de cinema, televisão, internet e novas mídias. Tem o objetivo de descentralizar negócios e informações sobre o setor audiovisual, com a intenção de fomentar parcerias, coproduções e negócio entre pequenas empresas do interior do estado de São Paulo. Então, a gente está dando início ao nosso Fórum de Educação, Cultura e Audiovisual e eu gostaria de convidar para compor a mesa agora o Maurício Scarpari. Uma salva de palmas para ele, por favor. Pode se posicionar. Maurício Luiz Scarpari é natural de Piracicaba, formado em Publicidade e Propaganda pela Unimep, especialização em Cinema pela Unicamp, MBA em Gestão Estratégica de Negócios, MBA em Liderança Pessoais e Coaching, MBA em Gestão da Inovação e MBA em Marketing Digital. Professor, ex-coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, orientador, professor de cinema, rádio, marketing, comunicação e discurso, entre outras. Ampla experiência nas áreas da educação, administração, marketing, audiovisual, agência de publicidade. Consultor empresarial, especialista em treinamentos e autor do livro Gestão da Comunicação. Atualmente atua também como gestor cultural na Secretaria Municipal da Ação Cultural de Piracicaba. Eu cansei. Parabéns. Também gostaria de pedir para compor a mesa a Mônica Gropello, da TV Tech Jundiaí. Uma salva de palmas para ela. Mônica Gropello, jundiaiense, 59 anos, foi atleta, jogadora de voleibol, entrou para a Faculdade de Educação Física e tinha o sonho de ser técnica de uma grande equipe, mas um convite para fazer um bico de revisora de textos mudou totalmente seu percurso. Apaixonou-se pelo jornalismo, entrou para a faculdade e tornou-se especialista em comunicação pública, marketing eleitoral, desenvolvimento de cidades e gestora pública. Recentemente foi premiada com mérito administrativo na gestão pública, entre outros. Parabéns também. Gostaria de pedir para compor a mesa também o Leandro Almeida. Uma salva de palmas para ele. Leandro Almeida é redator publicitário e conteudista no PSEG, professor e artista visual formado em letras pela USP, onde se dedicou aos estudos da narrativa dramática no teatro e no cinema. Também estudou produção audiovisual na Academia Internacional de Cinema. Internacional. Gostaria de pedir para compor a mesa a Cristiane D'Angelo, por favor, uma salva de palmas para ela.
Cristiana D'Angelo, pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, especialista em educação de jovens e adultos, atua na coordenação de cursos técnicos há mais de 15 anos. Atualmente é técnica de negócios educacionais do Senac Piracicaba. Bom, estamos muito bem representados e eu espero que seja uma ótima manhã de discussão, de bate-papo, para a gente falar um pouco sobre educação, sobre cultura e sobre audiovisual. Então, a gente abre a fala com eles, depois do término da fala deles, a gente abre um tempo para bate-papo, para a gente discutir e fazer algumas perguntas, certo? Eu vou pedir para vocês, quando a gente exibir os vídeos, que a gente vá para a lateral e depois a gente retorna, ok? Muito obrigado, gente. Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos nessa manhã. Para você que está aí do outro lado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vê esse vídeo. É uma honra fazer parte dessa mesa, falando de um assunto tão importante, né? No que diz respeito a essas transformações que estamos vivendo. Transformações essas que nos permitem uma discussão bastante extensa, que não, logicamente, não teremos tempo para tudo isso, mas teremos também profissionais aqui qualificados para falar a respeito, né? Como disse, eu sou professor na área, né, de audiovisual, cinema, TV, enfim. E, logicamente, eu venho dessa academia onde o curso de comunicação, ou os cursos, né, que envolvem a comunicação, necessitam que haja um aprendizado ou um aprimoramento dentro das linguagens. E lógico que dentro do mundo acadêmico isso se torna não só necessário, mas também hoje com essa discussão. Será que nós até falávamos um pouco ali fora, né? Será que é suficiente tudo isso que a academia hoje, né, ela oferece para esses futuros profissionais, né? Então, acho que o nosso trabalho hoje é começar a repensar isso tudo, entendendo que nós vamos produzir, e a Mônica vai poder falar, a Mônica esteve ontem também com a gente, falando sobre políticas públicas, tem um trabalho extraordinário que ela vai mostrar para vocês, é fantástico, né? Mas eu fico pensando assim, e a questão tecnológica mesmo? Nós estamos falando em inteligência artificial, de produção de audiovisual para inteligência artificial, com inteligência artificial. Será que nós estamos preparados para dialogar de uma forma mais intensa sobre tudo isso? Então, assim, eu vou startar nesse momento essa discussão trazendo uma série de provocações, algumas provocações, e eu quero passar para os meus colegas aqui, né? Lembrando que nós temos intérprete de Libras com o pessoal da ICOM. Muito obrigado pela participação. Fantástico isso tudo, né? Torna sempre todo esse movimento, né, mais inclusivo e mais diverso. É isso que a gente precisa falar também. Eu queria passar para a Mônica agora. Eu vou começar com ela, por conhecer, acho que ela pode startar com o case dela, um pouco a respeito do que a gente vai estar começando a falar hoje. Mônica, é com você. Bom dia, muito obrigada a todos que nos acompanham, né? Agradecer aqui ao Maurici, a todo o pessoal da produção, agradecer aqui a honra de compartilhar com vocês esse momento e, principalmente, aqui aos intérpretes, porque sem eles a acessibilidade não estaria presente no evento, algo muito importante. Eventos como esses, né, a gente tem que realmente fomentar cada vez mais, porque aqui é onde a gente traz ideias, traz as mesmas dores, somos municípios paulistas com as mesmas dores. Aliás, Piracicaba e Jundiaí têm quase que a mesma população, estamos num eixo muito próximo. Minha memória de Piracicaba é ter vindo aqui disputar muitos jogos regionais e muitos jogos abertos, né? Tinha um grande time, e a gente sempre tinha aí Santa Bárbara, Piracicaba, Limeira, a gente fazia esse circuito. Então, passei até em um dos ginásios, por um dos quais eu já vim aqui jogar. Mas hoje eu trago aqui a contribuição de Jundiaí, só para vocês entenderem, eu vou passar um vídeo
a questão de arte, educação, né, e audiovisual. Eu acredito que os vídeos que a gente vai passar aqui, o trabalho que a gente conseguiu fazer em Jundiaí, ele mostra um pouquinho de tudo isso, está nesse contexto. A gente sai de uma TV pública, hoje tem 27 anos, 28 anos, ela teria, o Espaço tem 28 anos, começou um projeto visionário como uma TV pública para ser transmitido em UHF, portanto, foi uma TV de vanguarda, dentro de um complexo de educação que era focada para transmitir capacitação em conteúdos da educação municipal. Ela nasceu em 1996 e sobreviveu até 2016 com o formato do desejo de uma TV aberta. Né? Essa TV aberta ela sobreviveu 3 anos, 96, 97, 98, 99 ela fechou o sinal. E depois ela funcionou na NET, no cabo. Quando ela foi para a NET, ela acabou a reduzir o seu alcance e a democratização do conteúdo. E, assim, ela permaneceu nesse formato, com essa intenção, até 2016. Em 2016, foi me dado o desafio de ou fechar, existia uma proposta, eu acho importante a gente falar, porque nós estamos no mesmo momento, quem nós somos dentro da sociedade, né, e o que queremos com os espaços públicos. E a gente tem que ter gente com coragem para fazer, fazedores, como esses daqui, que estão fazendo política pública, trazendo o tema de audiovisual, educação e cultura, que a gente não vê muito. Então, a gente trouxe, em 2016, existia a proposta de pré-candidatos a prefeito de Jundiaí para o fechamento da TV Educativa de Jundiaí. E houve, então, a proposta da transformação e não de seu fechamento por um dos candidatos. E foi me dado o desafio, olhou para um projeto de uma menina, porque na época eu era tida como menina ainda, mulher, né, com uma ideia absolutamente disruptiva, diferente, inovadora, e que não alcançava todo mundo. Mas alcançou uma pessoa, bastou uma pessoa olhar para aquilo e falar, vamos fazer isso aqui, nós não vamos fechar, nós vamos transformar. Claro que transformar é muito mais difícil. É muito mais difícil, exige muito mais coragem, muito mais dedicação, conhecimento, respaldo, né, foco e meta. E, claro, que 1000 resistências que a gente tem que quebrar. Mas, como diz o Leandro Carnal, mudar é difícil, mas não mudar é fatal. E, se não tivéssemos mudado, teríamos morrido na época. E, hoje, graças a Deus, transformamos um espaço, que era uma TV, numa escola de cursos em audiovisual, mídias, motivação, desenvolvimento pessoal, e isso se estendeu para alunos da rede de ensino, onde a gente tem o Repórter Mirim, capacita e capacitamos professores da rede. Nas nossas mídias em stop motion, audiovisual, roteiro, pré-projeto, cobertura de evento, e aí vai. Porque o mundo audiovisual ele não tem limites, nem de imaginação e nem de possibilidade. Então, gostaria de trazer aqui 3 vídeos curtos que mostram o nosso trabalho, a transformação, e eu volto a dizer, né, se a gente não tivesse transformado, nada disso eu não estaria aqui falando, as pessoas do vídeo não estariam, e as 35.000 vagas que a gente colocou em cursos gratuitos nesses 7 anos também não teriam acontecido. Então, a transformação é um ponto muito importante dentro da esfera pública. Acho que é isso. Eu queria convidar vocês para assistirem. São 3 vídeos. O primeiro deles conta quem somos, o segundo, o espaço em que estamos, e o terceiro, o que e como aplicamos.
E aí, gente, beleza? Já tô curtindo o festival. Esse festival fantástico. Acabou meu curso de moda, tá rolando outros cursos ainda. Gente, é muita coisa ao mesmo tempo. E é muito gostoso ver toda essa agitação e tudo mais. Fantástico, tô muito feliz de estar participando. Obrigado, do coração, valeu! Eu tô fazendo um curso que eu acredito que é muito interessante sobre cobertura de eventos e quer dizer, que tem me agregado muito ao que o meu objetivo, que é trabalhar ou divulgar eventos, né? Estou gostando muito do curso, muito interessante, né? E eu vou fazer o 1 e o 2 também de vídeos dele. Hoje realmente a gente já vai botar em prática o que a gente está aprendendo aqui. Uma salva de palmas para essa ação tão bonita. Um lugar, né, um espaço que foi deslocado de um possível fechamento para realmente uma transformação, onde a gente colocou pessoas, vida, cor, enfim, é isso. Acho que isso é política pública, unindo cultura, audiovisual e, principalmente, educação. Então, é sobre isso. Fico aí à disposição. É uma honra de ter espaço e voz para poder mostrar o trabalho da gente. Obrigada. Maravilha. Depois desse case tão especial da Mônica, quero passar para o Leandro, da PSEG. Bom dia, pessoal. É do PSEG. Do PSEG. Tem essa dúvida ainda de muita gente. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu fiz uma colinha aqui para trazer dados e informações, mas eu confio muito nas coisas que acontecem de coração, né? E quando vocês aqui falaram, duas pessoas já citaram a questão da acessibilidade, né? Me inspirou uma coisa assim, do quanto isso é importante também para a educação. Por quê? Quando a gente fala de estar numa sala de aula, né, num ambiente de transmissão de conhecimento, a gente está muito viciado naquela relação de exposição, né, onde um fala e outro escuta sempre da mesma forma. E tem pessoas que talvez não reajam bem a isso, né? Tem pessoas que não se adaptam à educação tradicional e muitas vezes crescem achando que não são capazes de aprender. Então, isso tem tudo a ver com acessibilidade e com audiovisual, porque o audiovisual pode trazer para essas pessoas outras formas de aprender, outras formas de conhecer, né? Não sei quem aqui trabalha com adolescentes, né? Não sei se manda alguém. Para conseguir a atenção de um adolescente hoje é muito difícil.
compare a situação de alguém que vive num ambiente cheio de estímulos visuais, música, imagens, humor, terem que parar, de repente, e ouvir uma pessoa falando e pedindo silêncio, né? Então, acho que o audiovisual pode contribuir muito para esse momento da educação que precisa de transformação, como eu não sei ainda, mas assim, a gente já sabe, né, muita gente sabe, que essa relação expositiva das salas de aula está desgastada. Quando eu digo desgastada, eu estou usando um eufemismo, eu queria falar outra coisa, mas não posso falar, mas ela está envelhecida, infelizmente, e talvez não responda mais ao que as pessoas que estão chegando aí necessitam. Então, eu vejo que o audiovisual é uma ferramenta excelente para dizer principalmente uma coisa: aprender é legal. O conhecimento é gostoso. Conhecer as coisas e poder falar com as pessoas sobre elas é muito legal. E acho que o audio... Temos visita ali. O audiovisual tem esse poder. E aí, só mais um pouquinho, quando a gente fala, né, do papel da arte e tal, eu vejo que a arte está num outro lugar da vida dos seres humanos. Ela não está nesse papel de a arte precisa isso, a arte ela não precisa nada, ela não tem a obrigação de nada, mas ela tem esse poder. Ela não tem a obrigação, mas tem o poder. Então, se a gente conseguir movimentar os poderes envolvidos na realização disso, né, e convencer as pessoas de que o audiovisual e a arte podem tem esse poder de transformar e de tornar o conhecimento uma coisa gostosa e eficiente, vai ser muito legal. É isso. Eu acho que o Leandro ele pontua também essa questão da sala de aula, que tem a ver com o que a Mônica mostrou. Cris, eu queria um pouco da sua vivência, né, lá dentro do Senac, né? Na verdade, até pela minha trajetória acadêmica e tudo que tenho estudado, quando você fala em educação e quando você traz educação de jovens e adultos, que é um pouco da experiência que o Leandro tem lá no FESEG, a gente tem que lembrar que hoje a escola ela está em outro espaço, ela está em outro lugar. E estando neste outro lugar, quais são os meios que nos formamos dentro de uma metodologia completamente tradicional? Como é que a gente vai acessar essas pessoas? Sejam esses jovens que são hiperestimulados, sejam esses adultos que ficaram muito tempo fora do banco da escola e agora estão tendo uma oportunidade, né? O Senac tem oferecido e tem aberto as portas para muita gente com o programa Senac de gratuidade. E aí esse público chega para a gente e ele espera mais do que só um professor lá na frente falando, né? E aí você tem o audiovisual como um recurso pedagógico que é fundamental, que vai fazer esta ponte, que vai trazer uma outra maneira de ensinar e aprender, e que a gente precisa também ter a preocupação com o que o Leandro estava trazendo desta inclusão. Porque eu preciso, enquanto docente, enquanto educador, que me proponho a ensinar algo, eu tenho que ter a preocupação de esse vídeo, ele é interpretado para Libras, ele tem uma legenda, né? Ele é audiodescritivo, porque como é que fica esse meu aluno que é deficiente visual, que também precisa ter acesso a isso, né? Então, eu acho que quando a gente traz a questão do audiovisual para dentro deste ambiente da educação, a gente tem que pensar nessa questão, né, voltada à inclusão, assim como hoje, felizmente, a gente tem tido algumas iniciativas, que ainda são poucas, dentro da área cultural, para que você tenha aí a audiodescrição, inclusive em peças de teatro. Recentemente, a gente fez uma parceria e pôde participar no SESC, no SESI, com uma peça que tinha essa descrição, né, para os deficientes físicos. Então, eu acho que a gente tem que pensar que hoje, tanto educação, quanto cultura, quanto audiovisual, tem ocupado um outro espaço, né?
Eu acho que a questão cultural está cada vez mais forte na escola. Falávamos um pouco antes sobre essa questão da democratização da cultura e da importância disso. E quanto mais as pessoas vão tendo acesso à educação como forma de transformar a vida, como forma de mudar a realidade que está posta, a gente tem que trazer essa inserção do audiovisual dentro da escola, da cultura que tem ocupado outros espaços, né? E como a gente faz a conversa e como que a gente alinha todas essas questões no dia a dia, no fazer mesmo. Né? Eu acho que essas são questões que valem a pena a gente refletir, a gente pensar. E para quem é da educação, como que eu estou fazendo uso disso? O quanto eu estou permitindo que essas questões permeiem ou façam parte do meu planejamento de aula. Posso complementar rapidinho? Também tem a questão do alcance, né? Quantas pessoas que moram em regiões, porque nós vivemos numa bolha intelectual, né? Tem regiões do nosso país que não têm universidades próximas, né? No PSEG mesmo nós temos um esquema um sistema de bolsas de estudo, né? Tem pessoas que moram em regiões muito afastadas de centros urbanos que não têm nem computador e nem internet. Então, nós temos casos de alunos que entraram em contato, olha, eu só tenho internet a 100 quilômetros da minha casa. Então, eu vou até a casa da minha tia nos dias de assistir a aula. Mas pensa nessa pessoa que vai ter lá um diploma com uma certificação USP, né? Quanto isso transforma a vida das pessoas, o alcance. E aí tem a ver com o aspecto técnico do audiovisual, né? De poder levar isso para as pessoas. Isso tem um valor imenso, assim, né? Teve um tempo que os cursos à distância eram muito discriminados. De uns anos para cá, a realidade das pessoas mostrou que elas tinham que se entregar a isso, e daí também teve muitas instituições de nome que passaram a ter cursos online, então isso contribuiu para a qualidade também melhorar. Mas nós aqui que somos um pouco mais velhos, né, eu pelo menos, você não, né? Eu não entendo. Nós tínhamos os telecursos na TV Globo. Vocês lembram dos telecursos? Sim. Eram excelentes, tinha uma linguagem bacana, uma forma de ensinar legal. Então, quer dizer, já tem gente pensando em outras formas de educação através do audiovisual faz tempo. A TV Cultura, durante décadas, também tinha programação muito bacana, com uma linguagem legal, super bacana. Então, quer dizer, falta talvez ação. As ideias já existem, a consciência já existe. Falta mesmo que as pessoas envolvidas, né, responsáveis pelas ações, tomem atitude. Mas eu acho que o que a gente está colocando aqui, de alguma forma, se entrelaça, sem dúvida, porque eu vejo que a nossa relação com o fazer é necessária. A Mônica está aqui como prova dentro desse case dela, mas o que a gente percebe, há um tempo atrás, eu aqui estou falando por duas vertentes. A minha área acadêmica, eu sou professor na Faculdade de Anhanguera há anos, e também trabalho aqui na Secretaria de Cultura de Piracicaba. E há algum tempo nós fizemos a parceria junto ao Senac para alguns cursos, e dentre eles nós puxamos também algo para o audiovisual, para a fotografia digital. Nós temos um problema sobre o entendimento desse nosso público, ou do nosso possível público, sobre o que é o que está sendo oferecido. Não é? Há uma divulgação, nós levamos, eu acho que daí entra um pouco no que o Leandro fala também, nós levamos para essa comunidade, para esse bairro, essa ação, porque é muito difícil ele vir. Nós temos esse problema também, nós temos uma população carente também, onde a gente precisa se debruçar mesmo e entender e analisar e oferecer. Né? Eles não conseguem vir para cá, não tem dinheiro para pagar a condução. Então, uma parte desses cursos até a gente ofereceu dentro da unidade do Senac, mas a maioria deles nós pulverizamos entre os bairros. Mas há uma dificuldade das pessoas entenderem o que é isso.
Então, também não há uma didática, que eu posso dizer, Cris? Eu acho, Maurício, as pessoas elas ainda têm um certo receio, um certo meio de quando eu falo audiovisual ou quando eu falo de cursos online, as pessoas ainda ficam muito reticentes, né? A pandemia vem para desmistificar isso, para dizer para a gente, sim, é possível fazer educação mesmo à distância, mesmo que eu não esteja sentado numa sala de aula. E aí, quando você pensa nessas populações que estão um pouco mais afastadas, que muitas vezes têm menos acesso até à internet, né? E aí a gente não precisa falar muito. Eu estou aqui na região há cerca de 1 ano e antigamente estava atuando em Guarulhos, que é um grande centro, né? Assim, a gente está falando aí do 3º PIB do estado. E lá eu tinha alunos que não tinham acesso, mesmo durante a pandemia, à internet, a alguns recursos. Então, às vezes, a gente fala assim, não, quem está no norte, quem está no nordeste tem dificuldade. Não, isso ainda é uma realidade, né? Mesmo quando a gente fala aí de uma região do país em que você tem mais verba, você tem mais recursos, mas isso não necessariamente vai significar que nós temos mais acessos, né? E aí, na nossa parceria, eu acho que alguns termos, quando você coloca, e por mais que seja a descrição do que de fato vai acontecer naquela prática profissional, algumas pessoas ainda se sentem reticentes, inseguras de se propor a tentar, porque ou não enxergam aquela realidade como uma oportunidade ou uma possibilidade de atuação, muitas vezes, né? E aí esse preconceito que acaba ficando aí subentendido dessa parte mesmo da população, não, isso não é para mim, isso eu não consigo, isso eu não posso, né? Por conta dessa, infelizmente, dessa bolha que eles acabam se colocando. Né? Mônica, como é que você vê isso lá na tua escola, né? De trazer, né, esses alunos, esse interesse para esse lugar de produção, de oportunidade? Bom, eu vou fazer uma provocação aqui, que acho que hoje a gente não pode impor nenhum modelo. A gente precisa ouvir e adaptar os modelos e entender o que aquele determinada camada de público vai fazer, o quanto tempo ela tem para despender com aquilo, para ela poder usar. Eu vou fazer aqui um paralelo, por exemplo, quando a gente começou os cursos em 2017, a gente teve muita crítica. Vocês vão tentar fazer o papel da universidade? Jamais. Até porque o papel da universidade ele é insubstituível. Mas a gente conseguia levar uma prática muito mais rápida para as pessoas. E a gente conseguia um resultado mais rápido para quem não tinha tempo e não tinha dinheiro para pagar a universidade. É um curso técnico? Não, nosso é um curso livre. Nós começamos com o Centro Paula Souza, uma experiência de parceria para cursos técnicos, de 80 horas. Evasão total. A gente diminuiu para 14, evasão. 20 horas, evasão. A gente chegou em modelos de 6 horas e 3 horas. Mas aí a gente conseguiu segurar as pessoas. É básico, é prático, mas é o tempo que elas têm e o dinheiro que elas muitas vezes não têm para pegar um ônibus e ir num lugar. Na pandemia, a gente capacitou 1.800 funcionários públicos online. E a gente só deu curso online na pandemia, ensinando como fazer uma reunião, como abrir um meeting, como fazer uma planilha, como colocar. A gente fez isso para os funcionários públicos na pandemia. E a prefeitura não precisou pagar. Por quê? Porque nós somos prefeitura em Jundiaí. A fundação ela é uma fundação da prefeitura de Jundiaí. Então, ou seja, santo de casa acabou fazendo milagre naquela época. E a gente adaptou nossos conteúdos. Então, como é que eu vejo? A gente trabalha com crianças da rede, aí 7 anos, 6 anos.
A gente recebe até os pequenos, e a gente tenta fazer stop motion com os bonequinhos, e eles ficam encantados. A gente trouxe os professores, né? Então, o que acontece? Hoje é muito como é que a sociedade, o público, está querendo consumir o conteúdo. Se a gente impor como a gente quer, não vai consumir. Primeiro, nós precisamos rever. Eu acho que as universidades, por exemplo, eu vou falar de comunicação, elas estão cada vez mais fechando cursos. É uma realidade de São Paulo, Jundiaí, Piracicaba, Campinas e Brasil. A gente não tem mais... Eu participei um dia de uma palestra, uma professora ficou muito brava comigo, quando eu falei que... Isso eu estou falando há 5 anos. Eu fui convidada numa universidade para falar e falei, posso falar a verdade? Pode. Então, tá bom. Então, eu falei a verdade. Eu estava diante de uma sala, eu nem sabia como é que é, mas eu falei, olha, hoje, se você chegar para fazer uma entrevista de trabalho comigo e você falar que você usa o caderno, você está fora. Você tem que usar o celular. O celular você grava, você fotografa, você escreve depois o conteúdo e você tem o áudio para fazer um release, o áudio release. E pesquisa, quer dizer, você chega com o caderno para mim porque você não gosta de usar celular, porque você não na verdade você não sabe. E aí você quer dizer que você não gosta. Tem isso. Eu não gosto, mas eu não sei, mas também não quero aprender. Tem muito isso, da minha geração de jornalista, principalmente. Então, aí eu virei e falei, olha, hoje, se você acha que você está fazendo um curso para cinegrafista, para repórter, que você vai ter o motorista, o assistente, o cara que segura o cabo, o cara que isso, e mais o repórter, esquece. É você, o carro, teu celular e acabou. A professora ficou brava, falou, não, mas você está falando que você vai desestimular o cara que é o auxiliar de cinegrafista. Eu falei, mas eu estou falando a verdade. Ou a gente prepara as pessoas para o mercado real, ou a gente vai ficar falando 4 anos para a pessoa que, quando ela sair, ela vai ter emprego como auxiliar, como cineg, como iluminador. Não tem. Tem e não tem. Mas o iluminador, ele pluga, ele puxa a caixa, ele pinta a parede, ele faz tudo. Para fazer isso aqui, antes a gente tinha 30 pessoas, agora tem 4. Salvo engano. Então, a gente precisa lidar com o seguinte, precisa adaptar ao recurso que tem, à realidade que tem, e quebrar as resistências. Com quanto que um jovem que precisa ir para o mercado de trabalho, vamos falar desse cara aí, de adolescente, quanto tempo ele tem para a família dele? A família dele tem 4 anos? Ele tem? Todos os nossos cursos hoje a gente leva para a geração de renda. Em 10 cursos feitos lá dentro, eu vou garantir para a pessoa que ela consegue, no mínimo, gravar um vídeo, editar, colocar som. A sala de aula precisa ter som, precisa ter cor, precisa ter imagem, precisa ter música. A sala de aula precisa encantar. E o audiovisual faz isso de uma beleza maravilhosa. Qualquer evento, esse daqui, se você chega aqui e não tem uma música, um áudio, um som e uma cor, ele não acontece. Então, a sala de aula precisa encantar. Eu sou dessa opinião. Então, precisa rever. A academia precisa rever a forma como ela está ensinando. Eu concordo também. Deixa eu só fazer um adendo, Leandro, porque assim, quando ela fala ali do celular, é algo que eu, como professor, defendo. Eu não tem mais como eu brigar com isso. Me parece que desde o início se transformou no grande vilão, né? E na realidade não, é uma ferramenta. E uma ferramenta poderosa para a sala de aula, se você souber usar. E daí, né, essa é a provocação que eu até fiz no início, será que estamos preparados, enquanto academia, para discutirmos essas mudanças? E o que ela falou de mudanças, as mudanças são muito mais difíceis, mas se não acontecer, são fatais. É disso, fecha modelos, engessa. E é onde nós não podemos nos debruçar. Nós precisamos nos entender para essas mudanças, para entender essa tecnologia, para tentar encantar cada vez mais e que os cursos, por exemplo, de comunicação, ao qual eu sou professor, eles se transformem. Os modelos ainda são os modelos que existiam há 20, 30 anos, quando eu comecei. Tenta-se mudar? Tenta-se.
mas ainda não é efetivo. Por que que não é efetivo? Porque ainda não há um preparo para uma discussão de uma mudança tão significativa. Leandro, vai lá. Exatamente esse o caminho da minha ideia. Talvez as pessoas que estão ditando as diretrizes da educação estejam no mundo acadêmico, teórico, muito bacana e muito importante, mas ele não pode se limitar e não pode ser a única fonte de parâmetro para a educação. Quem vive a educação, quem está na sala de aula, às vezes tem pessoas que estão estudando técnicas e teorias muito interessantes, muito lindas, poéticas, inspiradoras, que não se aplicam à realidade. As pessoas, como a Mônica disse, têm outras demandas. Ela tem tempo para isso, né? Qual que é a realidade dela? Tem pessoas, no Brasil, né, pensando como nação, 48% das pessoas não têm saneamento básico. Então, como que você vai exigir que ela não tem dinheiro para o transporte? Tem um curta aqui da mostra, que foi muito bacana, que chama Engole o Choro. E um pai com dificuldades com o filho fala assim, você não me entende, né? Algo assim. E o pai fala, eu só trabalho, eu só sei trabalhar. Como é que você vai exigir dessa pessoa que só trabalha, que ela tenha disposição para algo? Você tem que chegar na realidade dela, não é? Tem que estar essa. Então, eu vejo que tem um descompasso entre a academia e a realidade na educação, e isso é urgente de ser tratado. Até para a gente conseguir enxergar as profissões que estão deixando de existir. Isso. E formar e preparar. Então, eu tenho duas realidades que precisam ser pensadas e que estão postas e que a gente precisa abrir espaço para discussão, né? A primeira começamos aqui falando da questão da inteligência artificial, que está chegando, que é uma realidade, que é uma outra questão que precisa ser amplamente discutida, inclusive para que haja uma regulação, né? Mas é fato, ela vai substituir alguns postos. Algumas funções já não existem e tantas outras deixarão de existir, né? Há quem diga, inclusive, que o papel do professor um dia vai ser substituído, né, pela própria inteligência artificial. Então, eu acho que são questões que a gente tem que levar em consideração, né? Hoje eu tenho um mundo diferente, transformado. Eu ainda tenho escolas que pensam que vão formar e que vão preparar para aquele mundo lá de trás e que hoje não conversa mais. Então, eu tenho um aluno diferente, eu tenho um mundo diferente, eu tenho profissões diferentes, né? E o audiovisual chega como um recurso para conseguir ampliar, para conseguir atingir e, muitas vezes, até para conseguir atender as expectativas dessa parcela da população que não vai ter tempo, que não vai ter 4, 6 anos para se dedicar, para discutir teorias que são importantíssimas, não vamos aqui negar a importância da academia, mas existe uma outra questão que é manter esse mundo rodando. E isso precisa de um tempo muito menor, precisa de uma agilidade que, às vezes, infelizmente, a academia não permite. Queria assim fazer uma colocação, foi muito interessante. Assim, eu acho que tudo é movimento, né? Pessoas e movimento. A gente precisa, acho que assim, às vezes você vê que pesquisadores estão morrendo, cientistas estão morrendo, porque é uma comunidade que fala muito para dentro, fala para si. E aí eles se fecharam numa bolha, e agora, com a vacina, que começou a questão da pesquisa de novo, o pesquisador precisa pesquisar anos para você validar um medicamento, né? Mas você precisa sair desse seu lugar e parar com essa teoria, sabe? Essa burocracia, e você entender que os processos todos precisam ser simplificados. Senão, você vai ter grandes universidades que eram referência sendo sucateadas. A sociedade precisa tomar esse próprio público, que é dela, né? E só o quê? Participando de discussões, participando desses locais. Agora, vivi uma experiência em Jundiaí que foi até constrangedora. Há uns 3 anos, 4, uma determinada universidade pediu se a gente poderia levar uma turma
de audiovisual lá para a TV, e que o professor de audiovisual, que foi concursado, tinha prestado um concurso, uma universidade bem famosa, se ele poderia fazer uma interatividade com os alunos dele, mas que ele gostaria que a gente ajudasse no roteiro e na produção. Falei, tudo bem. Qual é o equipamento que ele usa? Ele vai levar. Tá legal. O cara tinha doutorado, pós-doc, tudo para humilhar a gente no bom sentido. Tipo, a gente é formado e trabalha na área. Qual é o nosso professor? Obrigado à formação na área e à prática. Se ele não tiver prática, ele não dá aula lá na TVTec. Porque ele precisa resolver a dúvida ali em 3 horas. Se o cara não tem prática, ele não vai resolver. Se o cara não põe a mão na massa. Bom, a gente recebeu o professor, coloquei no meio dos meus 4 editores, de um diretor de audiovisual, e a gente ficou ali olhando, falando para, olha, nosso equipamento é esse, a gente achou que, né, muita humildade, o cara tinha 2 pós-doc, não sei o quê, blá, blá, título, bastante título, que eu sou aqui fã de quem tem título, mas eu sou mais fã de quem faz acontecer. O cara não sabia mexer nem no equipamento dele, e nem no nosso. Quando ele tirou o equipamento dele, mostrou a filmadora dele para a gente, eu vou dizer, um olhou para a cara do outro ali e falou, não estamos acreditando que esse cara está ensinando audiovisual. Ficou uma situação extremamente constrangedora, porque que alunos iam sair daquela sala? Os alunos chegaram lá e fizeram lá o parâmetro deles, que foi o seguinte, espera aí, chegaram lá, nós estamos ensinando com celular, com DSL e com P2. A gente tem a P2. Mas eu não vou ensinar com P2 e DSL, porque não é a realidade. Não é a realidade, é uma realidade cara. Não dá, você tem que ensinar com aquilo que o cara tem em casa, aplicativo gratuito. Porque o cara sai da sua aula, eu sou público, meu curso é público. Ele tem que sair daí, chegar na casa dele e conseguir fazer. Não eu ensinar um aplicativo que ele tem que vai baixar, custa R$ 1.800 a licença. Isso não é democratização. Então, queria só fazer essa provocação dos modelos que existem. E, às vezes, são pessoas que estão em modelos e elas não querem sair daquele lugar delas. Eu vou dizer, zona de conforto, né? Zona de conforto e de não querer aprender. Por quê? Porque eu não quero que ninguém me substitua. Ou, agora, a inteligência artificial, qual é o objetivo dela? Substituir o pensamento humano. É para isso. Você faz um texto, você põe lá, eu tenho o meu time, eu jogo um texto falando de alguma coisa, quando eu chego na minha sala, eles já fizeram um gospel, um funk e um samba com a minha fala. E põe ainda, olha aqui como ficou bonito a sua orientação. Gente, acabou. É isso. Eu já até sei, eu passo uma determinada orientação, algum aviso, quando eu chego lá, é 3, 4, 5 estilos de música para aquilo. Muito fácil. Então, a gente quer combater essa realidade, não tem volta. Agora, ninguém vai substituir o ser humano. O ser humano, ele é insubstituível. Então, acho que mais ou menos isso. Pessoas em modelos, né, que queiram realmente fazer. Gostaria de pedir uma licença. A gente está quase finalizando. A gente vai abrir agora para as perguntas e a gente bate um papo bem rápido. Ah lá, já levantaram a mão. E depois a gente finaliza aqui, tá bom? Muito pertinente todo o assunto. Só queria pedir para acender a plateia agora, por favor. Oi, bom dia. Eu sou o Darwin, sou cineasta e produtor de São Bernardo, sou membro do ICINE. Queria dizer que eu fiquei muito feliz com todas as falas da Mônica. Me senti privilegiado por estar aqui e por ter você nessa mesa, trazendo um pouco de um pensamento disruptivo, de um pensamento crítico, orgânico mesmo, né? Pautado numa prática bastante louvável. E eu fiz uma anotação aqui que eu vou colar, que eu achei muito importante, que você colocou agora no final, né, da questão da zona de conforto. E aí, automaticamente eu pensei que
é mais do que uma zona de conforto, é uma zona de poder, né? Então, eu trabalho muito em oficinas de cinema e eu pauto muito essas minhas aulas numa perspectiva que, no meu ponto de vista, é realista, de que o cinema é a mais conservadora, a mais elitista das artes, né? Então, por isso que a gente tem essa dificuldade desses modelos, né? E que você falou também da questão dos modelos, que é importante de mudar os modelos, né? Acho que todos vocês falaram. E eu sempre fico pensando que esses modelos que já existem, que é esse exemplo que você trouxe desse professor, ele é um exemplo fabuloso, que tem que ser levado para todos os lugares, porque isso é uma regra, é uma completa regra, de você ir nas escolas de cinema, seja qual for, trabalhando com ferramentas que os alunos não vão ter acesso, né? Não vão ter acesso nunca, né? Falando de orçamentos que eles também não vão ter acesso, que também é uma base das minhas aulas. Eu já falo, mano, nós não vamos ter um orçamento X nunca na vida. É isso, não vamos ter. Não é que eu estou sendo derrotista, ou, enfim, que eu não confio em mim, mas não vamos ter. Eu nunca vou produzir um filme de 3 milhões. Não vou. Ponto. E aí, o que a gente faz com essa realidade, né? O que a gente faz com isso? Então, eu acho importante pensar na destruição dos modelos. Então, que modelo que a gente usa? É um modelo que não existe. Que eu acho que a experiência da TV Tech me parece que está indo nesse caminho, de construir outros modelos. Porque o modelo que existe, ele não serve. E não serve de propósito, porque a gente está falando de uma arte que ela é elitista e conservadora. Então, é óbvio que quem gravita nas decisões dessa arte vão querer permanecer nesse modelo. Esse professor, quando ele voltou para casa, ele ficou tranquilo. Ele foi dormir pensando assim, putz, olha, enfim, está vendo como não funciona? Temos que fazer uma outra coisa para que eles se apropriem do meu modelo. Ele ficou tranquilo. Deve ter ficado desconfortável ali, mas depois ele foi, dormiu. No dia seguinte, ele foi dar aula na faculdade X, ele continuou com a sua metodologia, porque para ele não interessa. Então, acho que pensar na destruição dos modelos, e uma coisa que eu também venho falando, e pode soar esquisito, que é vulgarizar o cinema, né? Eu acho que tem a ver com vulgarizar essa arte, levar essa arte para um outro lugar que ela que ela seja mais acessada. E eu acho que essa narrativa que você trouxe das horas, né? Fizemos X horas, fomos diminuindo e chegou num ponto ideal ali. E é claro que essa solução que você deu, muita gente da área que gravita esses poderes deve olhar para isso e falar assim, isso é um absurdo. Como que você vai falar de cinema em 3 horas? Celular lá faz alguma coisa que presta? Então, acho que só para dar mesmo um depoimento e dizer que eu achei muito importante você nessa mesa, trazer essa realidade. Quero trocar mais com você. Vamos conversar depois. Muito obrigado. Como é seu nome mesmo? Desculpa. Darwin. Darwin. Bom, a gente percebe uma dor na sua fala, né? Uma dor de quem está tentando há anos falar que é possível e que não consegue colocar. Eu vou te dizer que eu compartilho, porque durante muitos anos eu tive essa dor de dizer que a TV poderia ser transformada numa escola desde 2009. E eu só fui escutada em 2016. Foram muitos anos de portas fechadas, mas ao seu lado, aqui, ó, sentada, eu tenho uma professora do meu modelo. Você sabe de onde ela saiu? Ela fazia cursos de 3 horas. Depois, na pandemia, eu a convidei para dar aula de Canva. E depois de 1 ano e pouco, eu a convidei para fazer parte do meu time. Ela não era minha amiga. Ela faz parte do meu time e hoje ela reserva um tanto do quadro fixo dela de horas para dar aula de Canva, Live Shop e Instagram. E ela cuida das mídias. Ela está hoje de plantão cuidando de mídia. É sobre isso. Esse é o profissional que eu preciso. Esse é o profissional possível. Então, ela saiu do celular de 3 horas. Hoje ela está fazendo pós-graduação, porque os cursos nossos nunca são para substituir a academia. Imagina, gente. Não é, mas ele é
para mostrar para a pessoa que ela pode. É para despertar o seguinte, puxa, isso eu posso. Isso eu posso. Isso eu não posso. Mas eu vou começar por aqui, pela base. Queria te convidar para um dia você ir para Jundiaí dar uma aula na Escola de Economia Criativa da TVTEC. Eu quero te convidar um dia, a Fabiana está aqui, a Andressa está aqui, já quero te levar para você fazer essa fala. E para você encontrar lá um pouco do remédio de comprimido para amenizar essa dor. Tá? Muito obrigada pela sua fala e obrigada por validar a minha. Lindo. Quero só complementar, Darwin. Hoje existe, aí falando do mundo da educação, existem alguns modelos que trazem o que a gente chama de microdegrees, que são pequenas formações que você vai fazendo e, ao término, você consegue uma certificação. No Brasil, ainda, infelizmente, não é uma realidade, mas em países como o Canadá, por exemplo, isso é muito comum. Eu vou fazendo várias pequenas formações e, ao término, porque a academia ainda exige, muitas vezes, uma carga horária, né? Você transforma isso numa certificação, num diploma, enfim, existem outros nomes. Quiçá o Brasil um dia consiga enxergar que esta é uma possibilidade, porque aí você vai conseguir, de fato, dar acesso a todos e todas à educação e à possibilidade de atuação. Só uma questão aqui, Robert Caprese, coordenador do MISP, Museu da Imagem do Som aqui em Piracicaba, e ministro aula livre, no curso livre no Senac também aqui em Piracicaba. E aí é uma questão, vou contar uma vivência para eu fazer uma questão para você. Eu 20 anos trabalhando na Unimep, e aí eu conheci, nesses 20 anos, aí eu conheci a Casa do Hip Hop, acho que todo mundo conhece aqui, e através dessa conversa com eles lá, tal, eu senti a necessidade de estar lá na casa para eu produzir oficinas com eles ali. E ali, naquele momento, foi legal, comecei a produzir oficinas audiovisual, isso em 2015, e aí a gente foi tendo esse contato, e aí, no momento, eu falei, não, vamos abrir a porta da universidade para a periferia chegar. E aí, a gente montou um curso lá, direção de fotografia e tal, e eu estava ministrando, chegou no dia, não apareceu ninguém. Aí falei, puta, Bira. E o Bira, assim, quem conhece é o cara lá da Casa do Hip Hop. Falei, Bira, o que está acontecendo? Ô, mano, a gente precisa conversar, né? Falei, então tá, vamos fazer um outro curso. Aí coloquei outro curso, não apareceu ninguém também. Daí eu fui lá na casa e falei, ô, Bira, o que está rolando, né? Ele falou, cara, a gente tem a periferia, tem esse jovem que está na periferia, tem uma família desestruturada, o cara não tem dinheiro para pegar um ônibus para chegar no Taquaral, que é longe. Ele falou, você quer que eu leve o aluno lá como, cara? Daí a gente foi para um outro caminho. Daí eu falei, putz, daí foi o momento de, putz, tem que pensar numa outra forma. E aí a gente conversou, vamos fazer um projeto que chama Perifalab. E aí o Perifalab entrou Unimep, Casa do Hip Hop, só que precisava de grana, precisava de dinheiro para viabilizar essa oficina, essa série de oficinas que é o Perifalab. E aí a gente convidou o SESC que bancou tudo isso, e a gente fez uma série de oficinas, foram 12 oficinas, o Beto foi professor de 2 lá, ministrou 2 oficinas, e aí deu certo, porque daí assim, o SESC bancou o transporte até o Taquaral, foram 4 aulas lá no Taquaral. As outras aulas aconteceram no espaço da Casa do Hip Hop e as demais no SESC, mas tinha esse transporte para esse pessoal da periferia chegar nesses espaços. E aí minha questão em relação ao Senac. O Senac está aberto ali para as pessoas estarem lá, não cobra, tem muita pessoa ali, tem muitos alunos que são 100% de bolsa. Mas o Senac chega na periferia para buscar ou não? Tem essa questão ou não? A minha questão é essa. Assim, ele está lá ou ele espera esse povo chegar? Hoje, o Senac tem o programa Senac de gratuidade.
Está em estudo algumas políticas de permanência do aluno, né? E aí isso não está sendo pensado via Senac Piracicaba, mas isso tem sido pensado numa esfera maior, para que o Senac, de fato, consiga entregar para todas as pessoas. A gente tem algumas parcerias, né, inclusive com o poder público, em que a gente se desloca e aí a gente vai. A parceria com a SEMAC foi uma dessas, né, assim como a gente faz parceria com outras cidades do entorno. Então, fizemos cursos em Santa Maria da Serra e estivemos lá na cidade. Então, não ficamos parados, sentados como receptáculo, esperando que as pessoas chegassem até aqui. Então, hoje, isto é uma realidade. Como instituição, é claro que gostaríamos e pretendemos fazer mais, mas também temos uma limitação de atuação. Então, hoje a gente consegue chegar e ir um pouco mais longe, e eu acredito que isso vai aumentar cada vez mais. Nós que somos mais experientes, não vou usar a fala do Leandro, que somos mais velhos, mas nós que somos mais experientes, talvez tivemos aí a experiência de todo o Sistema S, há alguns anos atrás, em que ele era muito menos acessível do que é hoje, né? Hoje a gente tem, eu abro turmas com 24 alunos, onde eu tenho 21 alunos que são bolsistas. Infelizmente, ainda é uma realidade. Primeiro, que muita gente chega, faz a matrícula, consegue a bolsa, deixa de colocar alguém que também gostaria daquela oportunidade a partir do momento que a pessoa aceita, e aí ela fica no curso 1, 2 semanas e ela acaba abandonando. Isso pode acontecer, sim, por questão de recurso, tá? Isso pode acontecer em virtude de situações familiares, de me inscrevi e, de repente, não consigo mais dar continuidade, porque tenho que cuidar do filho. A rede de apoio, às vezes, não é uma rede de apoio que, de fato, assume o compromisso que se propôs antes. Mas a gente também tem muita gente que vai só, eu vou lá para conhecer, e porque é de graça, e aí acaba abandonando, né? Eu sinto que, infelizmente, a gente ainda não entende a educação como algo importante, né? E aí eu não estou falando da educação da academia ou do ensino médio, eu estou falando que, de uma maneira geral, a gente não entende que é a partir da qualificação, e essa qualificação pode partir de um curso de 2 horas, ou de um curso de 2.000 horas, esta qualificação vai me permitir um espaço melhor, né, na sociedade, uma possibilidade melhor de ganhos, de vida e até de realização pessoal, né? Então, hoje o Senac tem trabalhado para ir cada vez mais longe, para conseguir chegar cada vez mais a essas pessoas. Na parceria que fizemos com a SEMAC, inclusive, tentamos levar um dos nossos cursos para a própria Casa do Hip Hop. Essa parceria acabou não acontecendo, e aí nós fizemos lá no Centro Cultural Zazá, que é no Mário Dedini. Então, a gente tem feito aí tem tido algumas iniciativas de ir cada vez mais longe. Vou pedir uma licença mais uma vez, a gente agora precisa muito finalizar. A gente vai começar daqui a pouco o painel imersivo ARXR. Eu gostaria de agradecer a presença aqui da Cristiane, representando o Senac, muito obrigado. Leandro, representando o PSEG, a Mônica, representando a TVTEC, e o Maurici, representando a Secretaria Municipal de Ação Cultural aqui de Piracicaba. Assuntos muito pertinentes, muito importantes, que eu acho que podem ser discutidos mais à frente. Darwin, acho que você tem um ótimo espaço ali, a gente tem o nosso café, o food truck, dá para tomar um sorvete também, discutindo, sentado na mesa. E é isso. Lembrando que toda a transmissão está sendo transmitida pela plataforma de streaming Todos Play. E o fórum acontece como encerramento da Mostra Livre de Cinema, que está aí já no seu final. Amanhã a gente tem a última sessão. A Mostra Livre percorreu mais de 24 cidades aí do estado de São Paulo, fomentando e divulgando filmes do cinema independente. E no dia 15
que é já na segunda, encerra também a nossa mostra online que está acontecendo na plataforma de streaming to display. Então, muito obrigado, uma salva de palmas para eles. Obrigado, gente. Eu acho que é importante só fechar rápido esse agradecimento a toda a produção desse evento, da mostra, desse evento, desses fóruns. Isso é muito importante, muito mais do que a gente às vezes imagina. Como a Mônica acabou agora, é revelador, não é verdade? Muito obrigado a vocês, obrigado ao Beto, obrigado a você, Felipe, a toda a produção, tá bem? Nós que agradecemos. Então, vou pedir para a gente liberar o espaço rapidinho, 5 minutinhos, só para a gente montar o próximo painel, e vocês podem fazer o network ali na área externa. Obrigado, gente.